O Caminho dos Reis, por Brandon Sanderson. Capítulo 9. Da Nação. 10 indivíduos com espadas fractais em chamas, postados diante de um muro preto, branco e vermelho. Coletado em Jezecheve, ano de 1173, 12 segundos antes da morte. O indivíduo era um de nossos fervorosos, entreouvido em seus últimos momentos. Kaladin não fora designado para a Ponte 4 por acaso. Entre todas as equipes de pontes, os carregadores da Ponte 4 eram os que tinham o mais alto índice de baixas, o que era digno de nota, considerando-se que as equipes, em média, perdiam de 1/3 a metade de seus homens em cada incursão. Sentado contra a parede de um barracão, Kaladin apanhava chuva. Não uma grande tormenta, apenas uma chuva comum, de primavera, suave, uma prima tímida das grandes tempestades. Sil estava sentada em seu ombro, ou pairando sobre ele, tanto fazia. Ela não parecia ter peso. Curvado, com o queixo encostado no peito, Kaladin observava uma cavidade no chão rochoso, que a chuva lentamente enchia de água. Ele devia ter se abrigado no barracão da Ponte 4. Era frio e vazio, mas o protegeria da chuva. Só que, simplesmente, não conseguia se importar. Há quanto tempo estaria na equipe da Ponte 4? 2 semanas? 3? Uma eternidade? Dos 25 sobreviventes da primeira missão de que ele participara, 23 estavam mortos. 2 haviam sido deslocados para outras equipes por terem feito alguma coisa que agradara a Gaz, mas morreram lá. Restavam apenas Kaladin e outro homem, 2 em quase 40. A equipe fora reabastecida com outros infelizes, quase todos mortos agora, e substituídos. Muitos dos substitutos já haviam morrido também. Líderes de ponte se sucediam sem cessar. Supunha-se que o líder de ponte era um privilegiado que sempre obtinha os melhores lugares. Na Ponte 4, isso não fazia diferença. Algumas incursões não eram tão ruins. Quando os aletianos chegavam antes dos parchendianos, nenhum carregador de pontes morria. E se chegavam tarde demais, algum outro grão-príncipe podia já estar no local. Nesse caso, Sadeias não prestava ajuda, reunia seu exército e retornava ao acampamento. Mesmo em uma incursão ruim, os parchendianos frequentemente dirigiam suas flechas a determinadas equipes de ponte, tentando aniquilá-las de uma só vez. Às vezes, acontecia de dezenas de carregadores tombarem e nenhum deles ser da Ponte 4, mas isso era raro. Por algum motivo, a Ponte 4 sempre parecia ser o alvo. Kaladin não se dava ao trabalho de aprender o nome de seus companheiros. Nenhum dos carregadores aprendia. Para quê? Alguém aprendia o nome de um homem e, antes que a semana terminasse, um dos dois estava morto. A maior probabilidade era de ambos estarem mortos. Talvez ele devesse aprender os nomes. Assim, teria alguém com quem conversar na danação. Poderiam trocar reminiscências a respeito de como a Ponte 4 fora terrível, concordando que os fogos eternos eram muito mais agradáveis. Ele sorriu sem humor, ainda contemplando o chão rochoso. Gaz logo viria chamá-los para trabalhar, limpar latrinas, ruas ou estrebarias, recolher pedras, algo que mantivesse suas mentes longe do destino que os aguardava. Ele ainda não sabia por que estavam lutando naqueles platôs tempestuosos. Algo a ver com aquelas grandes crisálidas que, aparentemente, tinham gemas em seus núcleos. Mas que relação teria isso com o pacto de vingança? Outro carregador, um jovem vedeno de cabelos ruivo-amarelados, estava deitado nas proximidades, contemplando o céu gotejante. A água da chuva se acumulava nos cantos de seus olhos castanhos e depois lhe escorria pelo rosto. Ele não piscava. Não havia como fugir. O acampamento bem poderia ser uma prisão. Os carregadores podiam ir até os mercadores para gastar seus parcos ganhos em vinho, barato ou prostitutas, mas não podiam sair do acampamento. O perímetro era vigiado, em parte para impedir a entrada de soldados de outros acampamentos, pois havia sempre rivalidades onde os exércitos se concentravam. Mas a medida se destinava principalmente a impedir que escravos e carregadores fugissem. Por quê? Por que tudo tinha que ser tão horrível? Nada daquilo fazia sentido. Por que não deixar que alguns carregadores corressem à frente das pontes, segurando escudos para bloquear as flechas? Ele fizera essa pergunta e lhe responderam que isso os atrasaria muito. Ele perguntou de novo, e Gaz lhe respondeu que ele seria enforcado se não calasse a boca. Os olhos claros agiam como se toda aquela bagunça fosse uma espécie de jogo. Caso fosse,
As regras eram obscuras para os carregadores, assim como a estratégia de um jogador é obscura para as peças do tabuleiro. Kaladin? Chamou Sil, flutuando para baixo e pousando na perna dele. Ela mantinha a aparência de jovem e o longo vestido que se fundia em uma névoa. Kaladin, você não fala há dias. Ele continuou a olhar para a frente, recurvado. Havia uma saída. Os carregadores podiam visitar o abismo mais próximo ao acampamento. Havia regulamentos proibindo, mas as sentinelas o ignoravam. Era a única misericórdia que podia ser concedida aos carregadores de pontes. Os que tomavam aquele caminho jamais retornavam. Kaladin, repetiu Sil, em voz suave, mas preocupada. Meu pai costumava dizer que existem 2 tipos de pessoas no mundo, murmurou Kaladin em voz rouca. As que tiram vidas e as que salvam vidas. Sil franziu a testa e inclinou a cabeça. Esse tipo de conversa deixava confusa. Ela não era boa em abstrações. Eu achava que ele estava errado. Achava que havia um terceiro grupo. As pessoas que matam para salvar. Kaladin balançou a cabeça. Eu era um tolo. Existe um terceiro grupo, e bem grande. Mas não é o que eu pensava. Que grupo? Perguntou ela, sentando-se em seu joelho e franzindo as sobrancelhas. As pessoas que existem para ser salvas ou mortas. O grupo do meio. Os que não podem fazer nada além de serem salvas ou mortas. As vítimas. E é o que eu sou. Ele olhou para a serraria molhada. Os carpinteiros haviam se retirado, depois de jogarem impermeáveis sobre a madeira não tratada e recolherem as ferramentas passíveis de ferrugem. Os barracões dos carregadores se alinhavam nos lados oeste e norte do pátio. O barracão da Ponte 4 era um pouco afastado dos demais, como se má sorte fosse uma doença contagiosa. Contágio por proximidade, como o pai de Kaladin sempre dizia. Nós existimos para sermos mortos, disse Kaladin, e ele piscou, observando os outros carregadores da Ponte 4 sentados apaticamente sob a chuva. Se é que já não morremos. Eu detesto ver você assim, disse Sil, esvoaçando em torno da cabeça de Kaladin, que arrastava um tronco pelo pátio da serraria, junto com sua equipe. Como os parchendianos costumavam queimar as pontes mais afastadas, os engenheiros e carpinteiros do Grão-Príncipe Sadeias estavam sempre ocupados. O Kaladin de outrora poderia perguntar por que os exércitos não se esforçavam mais para defender suas pontes. Há algo errado aqui, dizia uma voz dentro dele. Está faltando uma parte do quebra-cabeça. Eles desperdiçam recursos e vidas dos carregadores. Não se preocupam em pressionar e atacar os parchendianos. Simplesmente travam algumas batalhas nos platôs e retornam aos acampamentos para comemorar. Por quê? Por quê? E ele ignorou a voz. Pertencia ao homem que ele tinha sido. Você era um homem vibrante, disse Sil. Muitos admiravam você, Kaladin. Seus pelotão de soldados, os inimigos que você combatia, os outros escravos, até alguns olhos claros. Logo seria a hora do almoço. Depois, ele poderia dormir até que o líder de ponte o despertasse com um chute para o trabalho da tarde. Eu costumava ver você lutar, prosseguiu Sil. Agora, mal me lembro disso. Minhas lembranças daquela época são nebulosas, como se eu olhasse para você através de uma cortina de chuva. Espere. Aquilo era estranho. Sil só havia começado a segui-lo depois que ele já estava fora do exército, e se comportava como um espreno de vento comum. Ele hesitou por um instante, o que lhe valeu um xingamento e uma chicotada nas costas por parte de um contramestre. E ele voltou a trabalhar. Os carregadores lerdos nos trabalhos internos eram chicoteados, e os lerdos no transporte das pontes eram executados. O exército era rigoroso nesse aspecto. Se alguém se recusasse a investir na direção dos parchendianos ou ficasse para trás, era decapitado. A decapitação, aliás, era reservada a esse tipo de crime. Havia diversos modos de se punir um carregador de pontes. Ele podia receber trabalho extra, ser chicoteado ou ter o pagamento reduzido. Se fizesse algo realmente ruim, era amarrado em um poste deixado sob uma grande tormenta, para que o pai das tempestades decidisse seu destino, mas só era executado diretamente no caso de se recusar a correr na direção dos parchendianos. A mensagem era clara: se avançasse com sua ponte, talvez morresse, mas caso se recusasse a avançar, morreria com certeza. Kaladin e seus companheiros depositaram o tronco sobre uma pilha de outros e desamarraram as cordas usadas para arrastá-lo. Depois,
retornaram à orla da serraria, onde outros troncos os aguardavam. Gás! Gritou uma voz. Um olhos claros alto estava pousado na entrada do pátio, cercado por um grupo de miseráveis. Chamava-se Lamaril, o superior imediato de Gás. Trazia novos carregadores para substituir os que haviam sido mortos. O dia estava claro, nenhum sinal de nuvens, e o sol ardia nas costas de Kaladin. Gás caminhou apressadamente na direção dos novos recrutas. Kaladin e os demais, por acaso, estavam andando na mesma direção para pegar mais um tronco. Que turma lamentável, disse Gás, observando os recrutas. Claro que, se não fossem lamentáveis, não seriam mandados para cá. É verdade, disse Lamaril. Os 10 da frente foram pegos fazendo contrabando. Você sabe o que fazer. A necessidade por novos carregadores de pontes era constante, mas sempre havia homens à disposição. Frequentemente escravos, mas também ladrões ou outros infratores entre os seguidores do acampamento. Parchemanos nunca. Eram valiosos demais. Além disso, os parchendianos eram como primos dos parchemanos. Era melhor não dar aos parchemanos do acampamento a oportunidade de ver seus semelhantes combatendo. Às vezes, um soldado ia parar em uma equipe de ponte. Isso só ocorria caso ele tivesse feito alguma coisa extremamente grave, como agredir um oficial. Atos que acarretariam um enforcamento em muitos exércitos. Naquele, eram punidos com o envio para uma equipe de ponte. Em tese, se alguém sobrevivesse a 100 incursões com uma ponte, era libertado. Isso já acontecera 1 ou 2 vezes, segundo diziam. Provavelmente era apenas um mito, destinado a dar aos carregadores uma pequena esperança de sobrevivência. Kaladin e os demais passaram cabisbaixos pelos recém-chegados e começaram a prender as cordas no tronco seguinte. A ponte 4 precisa de alguns homens, disse Gás, coçando o queixo. A 4 sempre precisa de homens, concordou Lamaril. Não se preocupe, eu trouxe um lote especial. E ele apontou com o queixo para um segundo grupo de recrutas, muito mais combalido, vindo na retaguarda. Lentamente, Kaladin aprumou o corpo. Um dos prisioneiros daquele grupo era um garoto de apenas 14 ou 15 anos, baixo, magro, de rosto arredondado. Tien? Murmurou ele, dando um passo à frente. Então, parou e estremeceu. Tien estava morto, mas aquele recém-chegado era muito familiar, com aqueles olhos negros amedrontados que faziam Kaladin ter vontade de ajudá-lo, protegê-lo. Mas ele falhara. Todos os que tentara proteger, de Tien a Sen, haviam morrido. E que adiantava? E ele se virou para o tronco. Kaladin, disse Sil, aterrissando no tronco. Estou indo embora. Kaladin ficou chocado. Sil? Indo embora? Mas ela era a última coisa que lhe restava. Não, sussurrou ele. A voz lhe saiu como um grasnido. Vou tentar voltar, disse ela, mas não sei o que vai acontecer depois que eu deixar você. As coisas estão estranhas. Tenho lembranças esquisitas. Não, muitas delas não são nem lembranças, intuições. Uma delas me diz que, se eu deixar você, eu posso me perder. Então não vá, disse ele, cada vez mais aterrorizado. Eu tenho que ir, insistiu ela, encolhendo-se. Não posso mais ver isso. Tentarei retornar. E ela parecia pesarosa. Adeus. Dito isto, ela se afastou, adotando a forma de folhas translúcidas e zunindo pelo ar. Entorpecido, Kaladin a observou se afastar. Depois, voltou ao trabalho de puxar o tronco. O que mais poderia fazer? O jovem que o lembrava de Tien morreu na investida seguinte, naquele mesmo dia. Foi uma batalha terrível. Os parchendianos estavam posicionados, esperando por Sadeias. Kaladin correu em direção ao abismo sem hesitar, enquanto homens eram massacrados à sua volta. Não era a bravura que o impelia, não era nem mesmo o desejo de que as flechas o acertassem e acabassem com tudo. Ele corria. Era o que fazia, como uma pedra que rolava montanha abaixo, ou como a chuva que caía do céu. Eles não tinham escolha, nem ele. Não era um homem, era uma coisa, e as coisas simplesmente faziam o que faziam. Os carregadores posicionaram as pontes bem juntas. 4 equipes tombaram. O grupo de Kaladin perdera tantos homens que quase havia parado. Ponte no lugar,
Kaladin se virou e viu o exército investir, dando início à verdadeira batalha. Ele deu meia volta e começou a caminhar a passos titubeantes. Após alguns momentos, encontrou o que procurava, o corpo do garoto. Com o vento lhe açoitando os cabelos, ele o observou. O garoto jazia em uma pequena depressão rochosa, de rosto virado para cima. Kaladin se lembrou de estar deitado em uma cavidade semelhante, abraçado a um corpo como aquele. Outro carregador de pontes estava caído ao lado, coberto de flechas. Era o homem que sobrevivera desde a primeira investida de Kaladin, tantas semanas antes. Seu corpo estava de lado, sobre um afloramento rochoso. Um pouco acima do cadáver do garoto, sangue escorria de uma flecha cravada em suas costas e caía sobre um dos olhos sem vida do garoto, uma gota de cada vez, deslizando por seu rosto e formando uma pequena trilha vermelha, como lágrimas escarlates. Naquela noite, Kaladin se abrigou no barracão, encolhido contra a pedra fria. Ouviu uma grande tormenta açoitar a parede e trovões estilhaçarem o céu. Não posso continuar assim, pensou. Estou morto por dentro, tanto quanto se uma lança tivesse atravessado meu pescoço. Furiosa, a tormenta continuou sua diatribe. Então, pela primeira vez em 8 meses, Kaladin se viu chorando.